Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em gerais, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, a única igreja verdadeira. Só lá que você encontra o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo, só lá que o Senhor opera, porque lá é a bandeira do Todo-Poderoso. O resto é se auto-intitulando povo que não é povo. O Senhor não os conhece. Não vá, você vai perder seu tempo. Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB. Só aqui você tem os santos palavrões. Mas só aqui o canal que emana leite e mel, azeite e vinho. Só aqui você tem o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela aromática, a mirra e o aloés, hortelã, endro, cominho. Aqui tem especiarias para fazer o santo óleo da santa unção. Daquele lado, Salmo 133. E só aqui você tem as especiarias para o tempero, porque tempero é fundamental, temperança. Só que você tem os temperos celestes, sabe? E aqui você é edificado em toda a Bíblia, não no Efésios 2:8-9, essa conversa vagabunda aí de meu Jesus Cristinho. Tem um áudio aqui, o ancião pica-boi, carrapateiro, aos berros, mandou a real, mandou praga nesses críticos hereges aí. Agora esses críticos não escapam. Esses críticos agora estão lascados. Com essas pragas aqui, se elas acontecerem, esses críticos aí, velho, pode tirar o cavalinho da chuva. Ficou engraçado. Olha, no culto, em uma das congregações, no setor 1 da capital paulista, um toscanato, aos berros, aos gritos, chamou os pecadores CCBistas para selar as pragas que... Eu não sei se eu contei 7 pragas. Tá aqui, ó. Vou passar o áudio e eu transcrevi aqui. Ele jogou, e aí jogou praga até em quem gravou o áudio. Porque quem gravou e passou para frente. Por quê? Que quem gravou não temeu as pragas? Eu vou explicar. Porque quem gravou já sabe que o toscanato, o ancião pica-boi carrapateira, é um baita de um tremendo Ananias. Sabe Ananias lá de Jeremias? Ananias. Escuta aqui. Isso, e agora ainda, aleluia, está virando moda, não é? Está virando moda. Está virando moda falar mal da igreja. Falar mal da igreja, tá Esses dias eu conversando com um líder religioso aí, bem que ele falou, glória a Deus, falaram contra uma determinada igreja, que eu não vou falar aqui. Aí ele disse que esses dias, teve conversando com um líder. Mentira, teve conversando nada. E se teve, ele não citou a igreja, mas aí disse que o líder soltou uma circular também, igual a CCB, e já... Porque falar de outras igrejas não dá. As outras igrejas já não têm audiência, elas mesmas falando. E ninguém vai criticar as outras igrejas porque não dá audiência, não dá visualização. Aqui e nas outras plataformas não dá visualização, não dá like. O que dá mesmo dinheiro é criticar a CCB. O cara já saiu da CCB há 300 anos e está aí criticando a CCB porque ele está aí para ganhar dinheiro mesmo. Então não vai falar mal das outras igrejas? Dá ali um pouquinho. Só se for alguém da CCB criticando outras igrejas. Alguém famoso, porque só tem um aí que fala de outras igrejas mal e dá dinheiro. Sabe? É 2. E aí, escute.
e já reuniu todos os pastores. O que é isso? Pode parar, aleluia. E numa circular, só. O diabo perdeu a força. Falaram uma vez com o povo e o diabo perdeu a força. Glória a Deus. E nós aqui, ó, aleluia. Olha a quantidade de povo que. Isso aqui ele está se referindo ao pastor com quem ele conversou, que disse que falaram mal da igreja lá do pastor, e o pastor dizendo para ele que emitiu uma circular, aí acabou as críticas no YouTube. E glória a teu nome. E quantas, eu vejo, irmãos, a mulher já sabe quanta luta nós passamos, né? Mas graças a Deus o Senhor está nos dando vitória. E ora, viu, cara? Ora, porque dentro de poucos dias eu pago o meu voto aqui e o demônio está encarcerado no inferno no xará. Então ele fez um voto. Olha, nós passamos aqui, né? Mas graças a Deus o Senhor está nos dando a vitória. Então ele já está dizendo que o Senhor está dando a vitória para ele. Ou seja, a vitória para ele é exterminar todos esses críticos hereges aí. Sabe? Então já está dando a vitória para ele. Aleluia. Você viu que estou falando desse ancião? Viu que estou falando daquela igreja? Se cuidem, críticos hereges. O cara lá fez um voto para exterminar vocês. Vocês já podem se despedindo, fazendo vídeo e capa. Agora é o fim do canal. Agora é o fim do canal. Dá mais audiência dizer que é o fim do canal. O canal nunca acaba. Viu que estou falando dos presidentes? Viu que estou falando do cooperador? E vai, e passa para um, e passa para outro, e passa para o outro. E você está aqui gravando essa palavra. Eu preciso gravar, porque eu vou enviar para o Cristo. Viu que estou falando desse ancião? Viu que estou falando daquela igreja? Viu que estou falando dos presidentes? Viu que estou falando do cooperador? E vai, e passa para um, e passa para outro, e passa para o outro. E você está aqui gravando essa palavra. Quando ele fala assim, está falando dos presidentes, é dos presidenciáveis, da cúpula, do Braz, do cooperador, sabe? Eu preciso gravar, porque eu vou enviar para o crítico, vai cair o crítico e você junto com ele. Eu preciso gravar que eu vou enviar para o crítico. Vai cair o crítico e você junto com ele. Então tá ameaçando, jogando praga em quem tava, que já sabia. Esse culto aqui, geralmente ele é gravado. Ele sabe que esse culto aqui, quase todo esse culto aqui, dessa congregação, é gravado. E aí ele, sabendo disso, já jogou uma praga em quem gravou para espalhar. E por que a pessoa que gravou não tem medo? Porque já sabe que ele é um falso profeta, que ele é um profetão de merda. Que ele prega e não se cumpre. Então a pessoa já sabendo disso, não tem medo, sabe? E aí, aos berros, vai cair o crítico e você junto com ele. Sabe? Lá. E aí, na gritaria, pede para o povo selar com amém. Esse povo babaca, ai que burro, dá zero para eles. Esse povo, eles se acham que porque o cara tá, aí o babaca, o pica-boi, o falso profeta, tá em cima da merda do púlpito de madeira e de cimento que eles construíram. Aí ele acha que pega a Bíblia, lê o que está escrito, e ali fica ali, ele acha que aquilo ali é a palavra de Deus. E aí fica dizendo amém, e dando esses gritos, achando que aquilo ali é de Deus. Por isso que não acontece nada. Dentro e fora da congregação. E eu tinha esquecido. Ele leu essa palavra. A palavra que foi lida foi a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Ou seja, daquele homem que tinha uma mão mirrada. E aí, ele pegou e deu um cavalo de pau na palavra escrita para jogar praga nesses incircuncisos desses críticos aí. Porque tem medo daquele que invoca o Espírito, tem medo daquele que faz um trabalho numa praça. Sai do meio dela, irmão!
Sai do meio dela, irmão. E aí? É isso aí. Porque tem medo daquele que invoca o Espírito. Tem medo daquele que faz um trabalho numa praça. Tem medo daquele que troca um pescoço numa galinha. E não tem medo do Rei dos Reis. Aleluia. Não está falando do ancião, não está falando da congregação. Está falando da obra de Deus da face da terra. E o Senhor já falou aqui, já falou de... Ah, você não está falando da congregação, não. Está falando da obra de Deus na face da terra. E o Senhor já falou aqui em diversos pontos e nós só estamos acompanhando. Então ele está dizendo que o Senhor tá falando que vai destruir todo esse contexto aqui que eu peguei. Porque a palavra foi 40 minutos. Eu peguei todo esse contexto, depois que ele citou os críticos, depois daí para frente, todo o contexto que ele usou foi dentro para atingir, jogar praga nos incircuncisos. Esses caíram da graça, esses que saíram da congregação. Todo mundo que saiu da congregação caiu da graça. Então, ele já está dizendo que o Senhor vem falando, ou seja, o Senhor já vem anunciando que vai destruir os críticos. E aí ele está acompanhando o espírito de loucura, que é os críticos. Os loucuras estão acompanhando. Espírito de loucura está pegando um. Espírito de suicídio está pegando outro. Desgraça está indo na casa do outro. E por quê? Porque quer ganhar dinheiro às custas do povo simples, falando o nome de Deus. Então, ele está dizendo que o espírito de suicídio, o espírito de desgraça, de loucura, está pegando o povo, está destruindo famílias. E tudo por quê? Porque os críticos estão falando contra a congregação. E está acontecendo isso. Porque os críticos querem ganhar dinheiro. Escuta. Aqui. Do povo simples, falando o nome de Deus na casa do outro. E por quê? Porque quer ganhar dinheiro às custas do povo simples, falando o nome de Deus. Mas só o Espírito de confusão. Então está acusando os críticos. Toda essa crítica que se fazem é porque quer ganhar dinheiro às custas do povo de Deus, do povo simples, do povo da congregação. É esse espírito, porque esse fariseu falando, eles já morreram, mas o espírito estava neles. Um homem, ele sai de um e vai para o outro, ele sai de uma geração e vai para outra, e vai, aqui, irmãos. E quem é que é? O Senhor falou, viu o que ele falou aqui? Aleluia! Olha o que ele falou aqui. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é consequentemente chegar na voz do reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente, cortar os seus bens, primeiro não amarrar o valente, sacando a sua casa? Olha o que ele falou aqui, irmãos. Nós estamos pregando aqui, não é palavra ensaiada não, até porque tem vários versículos aqui, ó. Aleluia. Semana passada o cooperador pregou a palavra, nós não sabemos o que vamos pregar, mas tenho certeza que prega pelo Espírito de Deus. E a verdade vai ter sinal desta palavra de outras mãos. Olha o que ele fala aqui, irmandade. Toma atenção, viu? Você que está aqui, aleluia. Aquele crítico precisa saber dessa palavra. Aquela crítica precisa saber dessa palavra. Precisa mesmo, aleluia. Ela precisa saber, ele precisa saber e você também. Vão todos arder no fogo do inferno. Escutou, né, críticos? Vocês vão todos arder no fogo do inferno. É, meu filho, porque quem falou aqui? O ancião Picabô, então todos vocês estão lascados. Olha, ele dando um recado para quem estava gravando, sabendo que estava gravando. E por que quem estava gravando estava rindo ali? Esse é um profetão de merda. Escuta aqui. Eita, pô, eu tô doido.
Aqui. Olha o que ele fala. Você que está aqui. Você que está aqui. Aquele crítico precisa saber dessa palavra. Aquele da crítica precisa saber dessa palavra. Precisa mesmo. Ela precisa saber. Ela precisa saber. Precisa saber e você também. Você também. Vão todos arder no fogo do inferno. Olha o que por aqui. E aí ameaçou, dizendo que quem está gravando também vai arder no fogo do inferno. Pelo jeito a pessoa não parou de gravar e continuou, né? Jogando praga. O cara, não, entrega na mão de Deus. Aqui não está entregando na mão de Deus, está só jogando praga para tentar aterrorizar, sabe? Tudo para tentar aterrorizar. Por que não foi orar a Deus e entregou na mão do Senhor? E deixa para lá. Não, vai jogando praga, vai jogando medo. E aqui quem gravou também não falou, estão nem aí. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Esse é o lema do Ministério da Congregação. Eles querem atingir, e aí eles pegam uma Bíblia, lê, e aí entra num contexto, num assunto, e tudo que prega dentro daquele contexto, aí ele faz o que ele quiser para atingir, sabe? E aqui fica dizendo, pegou um ponto da palavra, que aquela palavra que o Senhor Jesus falou, quem não é comigo é contra mim, aqui está dizendo que todo mundo que está criticando o ministério não é com eles, é contra eles, ou seja, contra a obra. Porque falar contra o ancião, está falando contra a obra. Porque o ancião se acha a obra. O ministério se acha a obra. Então, se você criticar o ancião, está criticando a obra. Se criticar o cooperador, está criticando a obra. Se você criticar qualquer coisa na congregação, qualquer doutrina maligna, perversa, ímpia, estatuto, costume, você está criticando a obra. Então não está criticando a obra, está criticando quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então está criticando o Senhor Jesus, porque eles se acham os que nem o Papa é para a Igreja Católica, o representante de Deus. Então o ministério se acha o representante de Deus na terra. E aqui tudo joga tudo dentro do contexto, para o povo que está ali, e quem ouvir, dizer que está criticando a obra, não está criticando o ministério. E aí vem a tal da blasfêmia. Por isso que se você criticar o ministério, a palavra está blasfemando. Sabe? Joga tudo dentro do mesmo contexto. A partir dali, meu filho, ele não sai mais. Portanto, eu digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então você criticando o vosso capeta, que nem esse pica-boi, esse carrapateiro, então está blasfemando contra o Espírito Santo. Pura conversa vagabunda isso aqui. Sabe? Nesse dia e nem no século futuro, norte-homem, porque blasfemam, falam contra as dignidades, aleluia, vituperam famílias, desfazem casamento, escandalizam o povo, glória ao teu nome, ainda pede piques, pede dinheiro, aleluia, e a congregação não pede dinheiro, é claro. Então está dizendo aqui que os críticos blasfemam, vituperam famílias. Está dizendo que os críticos vituperam famílias, desfazem casamento, escandalizam o povo, sabe? Está dizendo que escandaliza o povo. Todos esses pecados aqui, abomináveis, os críticos que fazem. Fala contra as dignidades, sabe? Pedem dinheiro, pedem pix, porque com interesse em ganhar dinheiro, tudo aqui está dizendo isso aqui. Nós pedimos, anunciamos coleta, prova da piedade, construção, manutenção de casa de oração, atendemos o pobre necessitado, coleta a nível mundial. E aqui está se justificando, mas na congregação também não pede dinheiro? Pedem para manutenção, casa de oração, atendemos para o necessitado, coleta mundial, coleta exterior, coleta para o interior, mas aqui é pela obra. Coleta para o interior, coleta pela obra, aleluia, essas pragas, duas árvores, 2 vezes mortas, infrutíferas.
Essas pragas, então chamou os críticos de praga. Essas pragas que fica aí vituperando famílias, que fica aí jogando discórdia. Rapaz, chamou os críticos de praga, que fica aí desfazendo casamento, vituperando família e pedindo pix. Nós pedimos pix aqui, mas nós somos vossos capeta, nós precisamos atender a obra. Nós vamos para a Europa, nós vamos para o Japão, Estados Unidos, a Alemanha, os países nórdicos, nós vamos para a Europa Central, leste europeu, para a Ásia, agora estamos indo lá, nós vamos para o Caribe, sabe aquelas deliciosas praias do Caribe? Nas Bahamas, ali na América Central. Agora nós estamos desbravando agora o continente, como é que fala? Do Oriente Médio. Nós estamos indo no Oriente Médio, Catar, Dubai, sabe? Nós vamos para lá agora, viagens missionárias. Então nós temos uma justificativa para pedir dinheiro, porque nós estamos em prol da obra. Agora esses críticos aí, essas pragas, essas pragas 7 vezes mortas. Eita, nós, hein? Desarraigada, tem coragem de lutar contra o nome de Deus. Aqui, anunciamos coleta Copa da Piedade, construção, manutenção de casa de oração, atendemos o pobre necessitado, coleta a nível mundial, coleta para o exterior, coleta para a Europa, coleta nome, aleluia. E essas pragas aí? Duas vezes mortas, infrutíferas, desarraigada, tem coragem de lutar contra o nome de Deus. Deus está tomando uma espada. Aqui. Essas pragas, 2 vezes mortas, infrutíferas, desarraigadas, têm coragem de lutar contra o nome de Deus, mas Deus só domina uma espada, nada de ninguém para se abaixar. Tá jogando, tá lutando contra a obra, esses críticos aí. Rapaz, aqui a praga, aqui ele falou com raiva, hein? Aqui ele falou que nem aquelas bestas feiras do deserto, aquelas hienas quando tá caçando um leão velho. Aqui, ó, essas pragas, 2 pragas, 2 árvores, 2 vezes mortas, infrutíferas, desarraigadas, tem coragem de lutar contra o nome de Deus. Deus está tomando uma espada. Irmandade, receba essa palavra aqui. E aí fiquem citando. Sabe, idiota? Sabe, babaca? Sabe que bicho babaca? Que povo idiota? E fica gritando aos berros, acha que isso é virtude, que isso é poder. Que povo sem noção? Que os berros aí, os gritos, achando que isso vai acontecer porque ele está aos berros e aos gritos. Aí diz que quem não comigo ajunta espalha. Como se fosse o Senhor Jesus que estivesse pregando essa merda aqui. Fica esses gritos, esses berros, só porque pegou um texto bíblico que está em Mateus, que está em Marcos, está em Mateus, está em Marcos. E aí ele pegou o texto bíblico que curou lá o homem que tinha mão mirrada. Aí veio os fariseus e falaram contra o Senhor Jesus. Aí ele pega aquilo ali e traz para a pregação e acha e põe na cabeça do povo que aquilo ali é o Senhor Jesus que está pregando, que é o Espírito Santo do Senhor que está pregando na boca dele. Porra nenhuma, sabe? E aí ficam aí esses gritos, esses berros. Se falar alguma coisa, você vai defender a obra de Deus. Você é o homem de Deus, quando alguém te falar alguma coisa, você vai defender. Não se apresse com a tua boca, olha o teu nome. Toma cuidado. Quando você souber, toma. Vai atrás. Vem aqui. Vem conversar conosco. Vai conversar com o ministério da tua comum congregação. Vai lá na... E aqui vem com uma conversa vagabunda, dizendo assim. Deixa eu ver que não está aqui. Aqui, ó. E aqui vem com uma conversa vagabunda. Ó.
Quando você... Em nome de Deus, você vai defender. Não se apresse com a tua boca. Não se apresse com a sua boca. Toma cuidado. Toma cuidado. Quando você souber, toma. E aqui é... Quando você... Falando para o CC Besta, que quando um CC Besta souber de alguma coisa, para ir atrás, aí ele está dizendo, vem aqui, fala, vem conversar conosco, procura o ministério. Como se o ministério fosse falar alguma coisa. Por exemplo, aquela assembleia ordinária que tem uma suposta prestação de contas. Aquela assembleia que tem nas igrejas, sabe? É, para ver o patrimônio da obra. Então, tem aquela ladainha lá, gasta quanto com o terreno, é o patrimônio da obra, aquela assembleia ordinária. Ali, vai lá, peça lá uma cópia daquilo lá, para ver se ele dá. Dá porra nenhuma. Eu já pedi, não deu. E aqui ele vem com essa conversa vagabunda, que quando você souber, se souber de alguma coisa é algum escândalo, algum BO, tá saindo uma conversa aí na internet, que o ancião de tal lugar, assim, assado. Aí tá dizendo pro CC Besta ir procurar o ministério. Se o CC Besta fizer isso, meu filho, será marcado para a vida toda. Porque eles não vão fazer isso. Eles vão mandar o CC Besta ir para casa orar, entregar na mão de Deus. Sabe? Vai atrás, vem aqui, vem conversar conosco, vai conversar com o ministério da tua comum congregação, vai lá na congregação do Brás, pede para falar com os anciãos. Tem um babado aí quanto o ancião. Vai lá se informar com o ministério da localidade sobre aquele ancião que ouviu a conversa aí. Vai lá para você ver o que acontece. Vai tomar um coice. Não, vem falar com os cooperadores, conversa com o diácono, não se apressa com a tua boca, porque pelas tuas palavras você será justificado. Tem alguma coisa, você sabe de alguma coisa, uma coisa concreta também, né? Não é fake news, disse-me disse, não. É alguma coisa concreta. Que nem aconteceu aí em vários lugares. Por exemplo, lá na Bahia, aconteceu lá no Paraná, aconteceu em vários lugares. Tá até na mídia, tá até na imprensa oficial. Sabe de alguma coisa? Vai lá no Brás, pergunta, tenta saber lá, para ver o que acontece com você. Estou falando com quem? Com gente que é da congregação, não quem já saiu. Sabe? Quem já saiu não tem moral porra nenhuma para falar da congregação. Cara, muita gente aí que saiu há muito tempo, então não tem moral nenhuma, sabe? Para ficar falando, para fazer isso. Então já saiu da congregação? Não, aí não tem que dar satisfação mesmo. Agora, quem é da congregação e sabe de alguma coisa, vá lá, tenta saber, perguntar para o ministério para ver o que acontece. Vai tomar duas patadas na cara do ancião, do cooperador, do diácono. Estou condenado, hein? Olha o teu nome. O Senhor está falando aqui, mas essa palavra é séria agora. É mais alta do que se pode imaginar e mais profunda do que se pode calcular. E aí fica esses berros jogando praga como se fosse o Senhor. Imagina se o Senhor jogar praga no alguém. Acontece na hora. O cara, né? Agora aqui esse espírito, esse falso profeta aqui do Ananias, espírito de Ananias, fica aqui aos berros e aos gritos. Aí o cara que está gravando já sabe que ele é um falso profeta. Imagine se o Senhor vai falar uma coisa dessa e não vai acontecer. E na existência não se pode ver com os olhos, da glória ao teu Deus. Vamos fazer justiça na tua vida, meu nome. Boa palavra, ainda fala isso, boa palavra. Vamos fazer a uma para eles. Vamos animar. Pelo fruto se conhece as árvores, a árvore. E olha o que ele fala aqui. Não sou eu que estou falando. Então, ele pega da Bíblia e traz para a causa dele, que a causa dele é exterminar, jogar praga nos críticos, e aí chama de raça de víbora. Primeiro chamou de pragas, e aqui, porque tirou da Bíblia e para jogar, para atingir, botou na pregação que supostamente seja de Deus. E aqui ele fala isso aqui. Porque Deus nos constituiu pregador, glória a Deus. Raça de víboras. E aqui,
Escuta isso aqui. Como eles do ministério se acham que Deus os constituiu pregadores e aqueles vão e joga praga. Chama de essas pragas, chama de raça de víboras, chama de mortos, 2 vezes mortos, porque ele se acha que é constituído por Deus. Como ele se acha que é constituído por Deus, ele acha que tem esse poder de jogar praga e de sentenciar aquele que ele não gosta, aquele que ele odeia. Não é babaca. Esses babacas do ministério, eles se acham constituídos por Deus, e aí eles se acham que o que eles falam é palavra de Deus. Só que não acontece merda nenhuma. O que esses caras falam? É uns babaca. Aqui. Deus nos constituiu. Aqui. E olha o que ele fala aqui. Não sou eu que estou falando. Estou pregando porque Deus nos constituiu pregador. Glória a Deus. Raça de víboras. Olha como é que ele está. Não sou eu que estou falando. Estou pregando porque Deus nos constituiu pregador. Como eles se acham que Deus os constituiu pregador, aí eles se acham que têm o direito de sair exterminando todo mundo, fazendo o bem e o mal com todo mundo, com aquele que não gosta dele. Esses caras do ministério, eles são tudo cuzão. Eles se acham isso. Eles se acham isso, que são constituídos, então que eles têm poder. Eles acham que têm poder. A língua deles, a fala deles, acha que tem poder de sair amaldiçoando ou abençoando quem ele quer. É uns tremendo cuzão, Zé Ruela. Essas porra não são de nada, rapaz. Porque se esses caras tivessem esse poder, velho, imagina. Um babaca acha isso. Porque ele é constituído pregador, ele se acha que tem esse poder de abençoar e de amaldiçoar. Meu filho, isso aqui, pouca gente teve em situações específicas. Porque nem Abraão, o profeta alguns teve, mas em casos específicos. Você vê o Jonas, sabe? O Eliseu, o Elias, fizeram isso em casos específicos. Mas não foi, o Senhor não deu poder para ele sair amaldiçoando, não, sabe? Porque até no caso Jonas, que Jonas foi lá e o Senhor falou, Jonas, não, espera aí, o povo lá se arrependeu, não vou destruir a cidade porque o povo se arrependeu. Lá o caso de Abraão em Sodoma, não, Abraão, se tiver 5 lá, eu não destruo, se tiver 1 lá, eu não destruo. Não é assim. Esses caras, eles acham, porque como eles são constituídos pregadores, eles acham que pode sair amaldiçoando e abençoando quem ele quer. Para começar, se ele tivesse poder, ele cobrava para abençoar e não ia fazer de graça, claro. Esses caras acham que tem poder. Tem merda nenhuma, são lata barulhenta, os berros, os gritos aí. Caras babaca. Nem santos homens de Deus tiveram isso. Não, Abraão, serei amigo dos teus amigos, serei inimigo dos teus inimigos. Mas não Abraão que assim, não era Abraão que ia dizer quem era amigo ou inimigo. Não, o Senhor ia ver quem era amigo ou inimigo. Sabe? Aí, como esses caras aqui do ministério, eles se acham que veio um babaca, pôs a mão na cabeça dele, e aí deu crachá do ministério, eles se acham que são constituídos, que eles têm poder para abençoar e amaldiçoar. O máximo que eles têm ali é tirar a liberdade de você pedir um hino, de testemunhar, de tocar. Impiamente, tem esse poderzinho de merda. Mas na vida real de abençoar, vai amaldiçoar o cavaleiro, aqui, vai se fuder, rapaz. Vai abençoar o cavaleiro, aqui, Se você tivesse esse poder, você cobrava, não faria de graça, claro. Como disse lá. Cadê? Perdi aqui o... Esse jovem está pregando isso, e agora ainda, aleluia, está virando moda, não é? Aleluia! E essas pragas
infrutífera, desarraigada, tem coragem. Aí acha que porque você é constituído de pregador, tem o direito de chamar essas pragas 2 vezes mortas. E aí ele não tem poder de fazer algo a favor dele mesmo. Aí acha que tem poder de amaldiçoar os outros. É um babaca. Atrás, vem aqui, vem conversar conosco, vai conversar com o ministério da tua comum congregação, vai lá na congregação do Brás, pede para falar com os anciãos, vem falar com os cooperadores, conversa com o diácono. Pelo fruto se conhece as árvores, a árvore, e olha o que ele fala aqui, não sou eu que estou falando, estou pregando porque Deus nos constituiu pregador, glória de nome. Raspa de víboras, olha como é que ele tratava. Senhor Jesus, viu? Aqui é o Senhor Jesus que estava falando. Raça de víboras, aleluia. Como podeis vocês dizer boas coisas sendo maus? Como que vocês podem falar coisa boa? Vocês são víbora, porque vocês são maus. Aqui, pegando o contexto bíblico e jogando para quem critica o ministério. Ou seja, vocês são víboras. Como vocês vão falar coisas boas do ministério e da obra se vocês são mal? Tudo isso aqui é para jogar dentro do contexto, sabe? O que vocês têm no coração é veneno, porque vocês são serpente. Aleluia. Como é que vai sair um fruto bom? Aqui, se você for crítico e se você estiver nesse culto e ele sabe que você está ali, por exemplo, o cavaleiro, e tudo isso aqui é jogando, chamando você de serpente, tudo isso aqui. E aí, se a igreja souber que você está ali também, entendeu? Não vai sair. Por que não vai sair? Aleluia. Porque o que vocês têm no coração é veneno. Mandate. Sabe o que acontece? Ai. Vou falar com os irmãos lá. Mandar só o que acontece? Que maravilha. Tudo vai aparecer e a verdade vai sair cheia da presença de Deus. Sabe o que acontece, irmão? A pessoa peca, não contra nós. Sabe o que acontece, irmão? A pessoa peca, não contra nós, não contra o ministério, sabe? Escute. O que tem o ministério a ver com a vida do povo? A não ser para orar, para aconselhar, não é? Para estar junto. Nos momentos difíceis, o que a hora faz? A primeira coisa que acontece, antes de ligar para um parente, liga para o ancião. Antes de ligar para o marido, liga para o cooperador, liga para o diácono. Não é, irmão? Aleluia. Mas nós não temos. Ninguém vai lá, viu? Você pecou? Escute. Não. Escute. Você adulterou o teu casamento? Não. Você tem outra mulher? Não. Você tem outro homem? Não. Moça. Quem é que já viu algum ancião fazer isso? Algum do ministério? Você nunca fizer isso? Não. A pessoa que faz, ela pronta, vai. Por quê, irmãos? Veja que o Senhor falou que todo pecado será perdoado. Eu disse aqui, se a pessoa peca e se arrepende, está lá atolado, ouvindo o seguinte, irmão Horácio aqui, eu já vi a conversão dele várias vezes, aleluia. Quando ele falou que o Senhor foi lá, melhor que sabedoria. Aqui vai dizer que quem saiu da CCB, que não é o meu caso, e critica a CCB, como ela pecou, já não tem mais nada a perder, aí ela vai infernizar a obra. Escuta. Foi lá no inferno e me tirou. É porque Deus tirou ele do inferno, ele estava no inferno. Aleluia, eu também, Fabiano também, todos os outros estão aqui, aleluia, que estava lá na profundeza da treva, colocando meu livro agora, Senhor, tem misericórdia. Senhor, graças a Deus, eu não usei droga, nunca roubei nada de ninguém, mas era um moço comum, bebia, aleluia, e colocou o dedinho para fora, Senhor, tem misericórdia, Senhor, falar. Tirou. Não é, irmãos? Aí o povo tirou. Teve misericórdia. Então o Senhor falou: todo pecado será perdoado aos homens. Senhor, eu errei. Tenha misericórdia de mim, me perdoa. E Deus vai e tem misericórdia. Perdoa, justifica. Lamenta. Agora não. Aqueles que não têm mais nada com Cristo, que está totalmente. Então está dizendo aqui que pessoas que pecou na congregação e se arrepende e conversa com o ministério e ajeita aqui e ajeita acolá, tipo o projeto Resgate e Missão Fraternal.
Então, aí volta para a congregação, senta lá no banquinho da misericórdia, lá encostado na parede, perto com o porteiro, sabe? Chega ali, fica ali, e aqui, para esses caras do ministério, e fica ali. Não tem liberdade mais, mas fica ali. O ministério ajeita ali. Mas com relação a quem critica a obra, quem critica o ministério, aí, meu filho, esses não tem mais nada a pedir. Olha o que ele fala. Olha o que esse pica-boi fala. Não tem mais nada com o Cristo, que está totalmente lameado dos pés até a cabeça. Está todo lameado. O que ele falou? Para mim não dá mais, eu vou querer sujar ela. Aí. Eu vou sujar ele. Eu vou sujar aquela moça, eu vou sujar aquele moço. Eu vou sujar esse músico, eu vou sujar o ministério. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Glória a Deus. E o povo é simples, ele vai. Para o exemplo que eu acabei de dizer, você tem jeito. Então você chega lá no banquinho da misericórdia, fica lá, conversa com o ministério, pede perdão, toma até Santa Ceia, fica ali, sabe? Com o tempo você vai pedindo um hininho aqui, vai testemunhando ali e tal, vai trabalhando na construção, vai limpando o nome do SPC. Mas para quem critica o ministério, esses não tem mais nada a perder. Então, aqui ele pegou, como ele é constituído pregador, aqui ele falou aqui, ó, isso, não tem nada a perder. Não tem mais nada com Cristo, que está totalmente lameado dos pés até a cabeça. Totalmente enlameado dos pés até a cabeça. E aí, não dá mais. E aí resolve chutar o pau da barraca e sair perseguindo a obra. Escute. Para mim não dá mais, eu vou querer sujar ela. Sujar a obra. Eu vou sujar ele. Vou sujar eu ele. vou sujar aquela moça, eu vou sujar aquele moço. Eu vou sujar esse músico, eu vou sujar o ministério. Vou sujar o músico, vou sujar o ministério. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O povo é simples demais. E o povo é simples demais. Até que ele lança. E o povo é simples demais. E tá? Então, todo esse povo que critica a congregação, em muitos casos é isso mesmo. Porque nem na congregação está mais. Mas aqui ele está se referindo também a mim, porque eu sou crítico feroz. Feroz. Não sou crítico de... eu vou criticar para crítica construtiva. Ah, vá se lascar, ô cuzão. Então, como eu sou crítico feroz, então ele também está me jogando em mim. Então, eu digo, vá tomar no vosso rabo. Vá tomar na bunda. Seu bosta, você é nada, você constitui pregador, você vai se lascar. Escuta aqui. Mas hoje a sol não aguenta aqui. Você vai sair limpa e o limpo vai sair mais sujo ainda. Então você besta que tá ali, vai sair limpo e quem critica vai tá mais sujo ainda. Aqui, moço, a partir de hoje, aleluia, o Senhor te fala quantos contatos você tem no seu celular. O Senhor pergunta, mas quantos contatos você tem? Eu tenho mais de 5.000 contatos, e o meu contato está me chamando na... A raiz de tudo isso aqui é exatamente o que ele falou. Como eles se acham constituídos como porta-voz de Deus. Aí ele acha que tem poder para sair sentenciando quem critica vossas sacanagens. Para quem critica o ministério. Você não tem ministério nenhum. Deus te chamou na graça. Aí você chega na congregação. Ali tá trabalhando na construção. Não, aí vem uma coisa errada lá que não bate com a Bíblia. E aí você critica. Não, você não vai criticar, claro. Você vai dizer, você vai perguntar, mano, não é bíblico isso aqui? Aqui, meu filho, já era para você. E como ele se acha constituído por Deus, ele não vai aceitar que você chegue e diga, cara, irmão, isso aqui, conteste uma coisa que não seja bíblica, que você acha que não seja bíblica. Isso aqui já é o suficiente para ele te jogar na praga. Sabe? Porque esses caras, eles são assim, são prepotentes. Como se acha constituído por Deus, aí vem você e diga que aquilo ali não é bíblico, que aquilo ali é invenção de homem.
E aqui já é o suficiente para você, velho. Esses caras são assim. Porque eles se acham constituídos. Assim como o Papa se acha o porta-voz de Deus. E lá na Idade Média, muita gente morreu na queimada assim, por contestar aquilo ali. Já jogou em você que você é um herege. Como é que vai contestar a autoridade do Papa? Se o Papa era Deus? Era porta-voz? E aí, como o cara se achava o porta-voz, e aí ele ia botar as manguinhas de fora e ia fazer o que quisesse, sabendo que o povo... Então esses caras do ministério é a mesma coisa. Então, eles... Aqui, ó. Aqui. Então alguns escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: quem a tua parte é um sinal? E ele continuou, que o Senhor me mostrou nele, verdade, olha, um anjo do Senhor está vindo com um sarrafo na mão para pegar muito demônio na terra. Mandade, um anjo do Senhor está vindo para pregar muito demônio na terra. Chamando o crítico de demônio. Aqui, porque eu sou crítico, então tenho a obrigação de falar isso aqui. Está me chamando de demônio. Tá? Que bom que ele está me chamando de demônio. Nossa, que maravilha. Eu fico bastante contente com isso, hein? Em ser chamado pelo um vosso capeta desse, um pica-boi carpateiro, me chamando de demônio. Nossa, eu fico até contente. Aliás, não é de agora não, já há muito tempo. Eu sou crítico do ministério há 24 anos, mais ou menos. Tenho 26 de batizado, há uns 24 anos que eu comecei. Então que bom que ele me acha de demônio. Porque eu já estou vendo o fim deles. Porque eles estão ladeira abaixo. Esses latidos é puro desespero, sabe? Então, te chamando aqui, está dizendo que o Senhor está vindo aí para acertar conta. Sarrafo na mão para pegar muito demônio na terra. Aí, nós vamos ter notícia dessa pregação aí. Verdade, nós vamos ter notícia dessa pregação. Ou seja, já os críticos aí estão lascados, pé na cabeça. Fica passando pro povo que o Senhor está vindo acertar conta com quem é crítico da obra. Sabe? Sendo que já ele morre. Nós queremos ver uma porta no sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e não se dará sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o filho do homem estará 3 dias e 3 noites. Porque a palavra de Deus não é estudada. Aleluia. Então não é isso. E agora ainda, aleluia, está virando moda, não é, irmãos? Está virando moda falar mal da igreja, aleluia. Esses dias eu conversando com um líder, porque a palavra de Deus não é estudada, aleluia. Então nada. Aí, ele passou 20 e tantos minutos, ele começou a jogar praga nos críticos, passou 20 minutos falando disso. Tudo que ele pregou sempre trazia para jogar contra a crítica. E aí chegou aqui, ele disse o seguinte, falou de a palavra não é estudada na congregação, para dar ênfase a tudo que ele estava, todas a pregação dele. Aqui, eu marquei aqui, escute. Já quem estuda a palavra. Não temos nada, um pastor aqui, ou pastor aqui, porque a palavra de Deus não é estudada. Aleluia. Não temos nada contra quem estuda a palavra. Não temos nada, um pastor aqui, ou pastor, você estuda, continue estudando. Deus que te abençoe, multiplique os teus caminhos, aleluia. Deus que abençoe a igreja que você pastoreia. Mas aqui nós não temos essa prática, glória ao teu nome. Aqui nós pregamos por revelação, bendito uma missão do Senhor. Então, passou 20 minutos pregando contra quem fala mal do ministério. E aqui no final, ele diz que a palavra aqui não é estudada, é revelada, para dar credibilidade a todas as pragas que ele jogou na crítica. Sabe? Então o cara lá, você, como eu falei aqui, você é batizado na congregação, entra lá, começa a ler a Bíblia. Vê coisas que não está batendo pela Bíblia, aí você chega e questiona alguma coisa. Aí você já vai ser separado pelo lado de um crítico, de um irmão esquisito. E isso aí vai dar problema na obra. E aí,
como a palavra é revelada, ele vai ler na Bíblia lá a palavra e já vai na sua comum e lá desce o cacete em você. Porque a palavra é revelada, não é estudada. Então tudo isso aqui para dar credibilidade. Então o cara usa o púlpito para isso, meu filho. Por isso que a palavra na congregação é revelada. É para isso. Para dominar via púlpito, via palavra revelada. Então, está dizendo, a palavra aqui não é estudada. Então, como ele quer passar, como eu sei que é tudo mentira, que não é palavra revelada por nenhuma, então eu não tenho medo. Porque se fosse palavra revelada, eu nem estava nem vivo mais. Há muito tempo. Então aqui é para dar ênfase à porcaria, como ele é pregador constituído por Deus, então aqui é para dar ênfase a tudo que ele fala aqui. Só que não acontece merda nenhuma, é tudo lorota. A palavra foi revelada aqui em cima agora, glória. Ela não tem nada contra ninguém, não, aleluia. A palavra foi revelada aqui em cima agora, ou seja, ele chamou os críticos de pragas, de demônio, 7 vezes morto, de raça de víboras, tudo isso foi revelado. Tudo isso o Senhor mandou ele dizer ali. Só que não acontece merda nenhuma. Sabe? Porque quem faz justiça não é um desgraçado, um bastardo. É o Todo-Poderoso. E o que o Todo-Poderoso faz, está escrito ali. Nós estamos pregando do Espírito Santo revelado aqui, ó. Quando o Espírito imundo, falando aqui, ó, sai do homem, ele anda por lugar buscando. Então, o Espírito Santo disse, olha, esses críticos aí são pragas 7 vezes mortas, são demônios, são raça de víboras, sabe? Sendo que o Senhor Jesus, quando falou isso, estava falando da cúpula da igreja da época, sabe? Ele encontra, aí ele fala, voltarei para minha casa. Olha aqui, querido irmão. Ele não fala, o Senhor Jesus está sentenciando eles. E olha o que ele fala aqui, ó, voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Porque o ministério, eles usam a palavra revelada, por isso que a palavra não é estudada na congregação. Eles dizem que é sempre revelada. Para eles usarem isso para atingir objetivos próprios, precisam de dizer que é revelada. Como eles têm objetivos de controlar, de dominar, de mandar, de exercer poder, de subjugar, de fazer o que eles querem, então usa como palavra revelada, para dizer que é o Espírito ali que está falando, que ali é a vontade de Deus. Sabe, muita gente foi para a fogueira pela vontade de Deus. Foi decapitado, foi degolado, foi queimado vivo, sabe? Foi enforcado. Muita gente foi morto assim pela vontade de Deus. Os protestantes fizeram isso em nome de Deus, pela vontade de Deus. Os católicos, a igreja católica lá na idade medieval fez isso pela vontade de Deus. O Império Romano, quando era dominado por católico ferrenho, fez isso pela vontade de Deus. Queimou o judeu na fogueira, enforcou, degolou. Tudo em nome de Deus, pela vontade de Deus. A Inquisição, nossa, a Inquisição queimava a gente, era um entretenimento queimar a gente na fogueira, acusado de heresia, em nome de Deus. Tudo pela vontade de Deus, tudo por revelação. Católico fez isso com protestante fez isso com católico fez isso com judeu, com muçulmano, com muita gente. Muçulmano também fez isso. Tudo em nome da vontade de Deus. Tudo revelado. Todo mundo estava fazendo, achando que era a vontade de Deus. Sabe? Meu filho. E voltando, acha desocupada, barriga abandonada, e leva com ele 7 amigos dele, pior do que ele. Entrando ali, são os últimos atos desse homem, pior do que o primeiro. Acontecerá também essa geração má, ele disse. Sabe por quê, querido? Porque nem... E aqui, para atingir a crítica, ele está dizendo que um crítico é aquele que lavou, foi limpo, e aí depois, quando saiu da congregação, entrou 7 espíritos imundos nele, e aí ele está fazendo isso porque tem espíritos imundos piores do que ele era quando entrou na congregação. Tudo isso é dentro do contexto que ele pega para atingir quem critica o ministério.
Então, criticou o ministério, ele vai dizer que você tem 7 espíritos pior do que entrou. Porque ele quer atingir você. Por isso que a palavra é revelada. Então você batiza na congregação. Vê coisa lá que não é bíblica. Muita coisa lá que não é bíblica. Aí você vai criticar ou vai questionar. Aí ele vai dizer, esse irmão aí está com espíritos contrários. Batizou, mas agora... Aí ele vai te jogar nesse balaio aqui. Todos os que são de Israel são israelitas, glória no santo do Senhor. E nem todos que são judeus que são de Jerusalém, não. Aleluia. Na verdade, o povo da congregação é assim, igual esse cara aqui. Porque esse cara aqui, ele está pregando isso, mas o povo da congregação, eles compram essa ideia aqui e fala isso para você. Vai dizer que você está com o espírito contrário, que você está criticando a obra, vai comprar essa ideia aqui. Por isso que na congregação você fica isolado quando você critica o ministério. Você critica lá o cooperador, lá na sua cidadezinha, lá tem uma igreja, tem 2, tem 3, tem 4, enfim. Aí lá na sua comum você critica o ministério vai, e o povo também vai te jogar nesse mesmo balaio aqui. Se você não for crente e um soldado da justiça e da verdade, e você rapa fora. Por quê? É todo um sistema. O sistema é triturador. Vem assim. E você vai bater de frente com ele? Ou vai na paralela sozinho? Só sendo de Deus vai fazer isso. E ficar. Estou falando de ficar dentro da congregação. Não quem sai. Quem sai não tem moral, direito de falar nada. Porque ele não está lá dentro. E nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, diz o Senhor, não. Para entrar no reino do céu, você tem que ser limpo de mão e puro de coração, e perfeito na verdade. A palavra vai nos glorificando, vai nos ajudando, vai nos adorando, vai limpando o nosso caminho, mas sem santidade no céu ninguém entra, aleluia. Ó, a palavra que eles encontraram. Palavra. Assim acontecerá com essa. Aí chama tudo isso de palavra de Deus, que é tudo ali está revelado. Ali ele, como ele é o pregador constituído, então ele quer passar ali que tudo que ele está falando ali é vindo de Deus, é o Senhor que está mandando. Conversa vagabunda. O Senhor Jesus falou, e falando ele da multidão, aleluia, vai acabar a palavra, batendo na porta e falou, Senhor, tua mãe e teus irmãos foram. Ele olhando e falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para os discípulos, está aqui, ó. Está aqui. Hoje, o Senhor olhando para os discípulos e para as discípulas. Os homens de Deus de antigamente, eles falavam meia dúzia de palavra. Meia dúzia. Às vezes nem meia dúzia. E o negócio acontecia. Esses bastardos, dos vossos capeta do ministério, eles ficam aí 40, 50 minutos, todo dia, jogando praga, falando um monte de coisa, não acontece merda nenhuma. Aí, se eles querem fazer alguma coisa, tem que pegar lá os advogados, o departamento jurídico, para resolver, tentar resolver alguma coisa. Porque eles não têm. Eles. Cara, enganadores. Sabe? Eles só dizem que são, mas não são. Então, querem tentar alguma coisa, para fazer alguma coisa contra alguém, aí tem que pegar lá juntinho de advogado. Entrar lá, pegar o advogado para tentar fazer alguma coisa. Porque eles mesmo ficam falando merda, e não acontece nada. Homens de Deus falavam 2, 3 palavras e o negócio já acontecia. O caso de Eliseu lá, aquele menino lá que ficou enchendo o saco do profeta, aí o Eliseu falou, saiu um leão aí comer você. Pronto, resolveu o problema. Os homens de Deus, eles falavam meia dúzia de coisas e resolvia o babado. Esses bosta do ministério ficam latindo aí, gritando, os berros aí, não acontece nada. Fica chamando de praga, jogando praga e chamando isso daquele. Cara, o cara que nem eu, mas dou até risada, até engraçado com um pangaré desse pregando. Babaca sabe de nada, fica latindo aí tentando jogar praga. E eu estou dentro da congregação e vou ficar, e já estou vendo acontecer o contrário, Paulo no rabo desses caras. Aqui chama de doutrina, nós não damos palpite na igreja dos outros. Aqui fica se justificando
que não dão palpite na igreja dos outros. Quer ver? Clama a minha socorro, quando aperta, clama a mim, manda os espíritos embora. Quando aperta, clama, eu dou um abraço e o Senhor te fala: receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, aleluia. Não cruza o relógio à meia-noite, eis que eu te darei um sinal ainda hoje, glória. Profetão de merda. Receba essa palavra, essa aqui é a palavra, não, essa palavra, e o Senhor te diz, e o Senhor te manda te dizer, acontece merda nenhuma. Por isso que estão aí, sabe? Já tudo se lascando por causa disso. E agora que eles vão gritar mais mesmo, agora que eles vão gritar, eles berrar, porque como a obra está em declínio, está descendo ao silêncio, ao submundo, agora que eles vão gritar mesmo, sabe? Na verdade, isso aqui é mais desespero do que outra coisa, sabe? Claro que eu não sei com quem é, mas ainda hoje, alguém está me falar, ainda hoje, antes do ponteiro cruzar meia-noite, eu vou te dar um sinal dessa palavra. Sinal, agora é dar sinal. Não é fazer a obra, não. Agora é dar sinal. Agora é dar sinal. O Senhor já está às portas, bendito nome do Senhor. A igreja está prestes a ser arrebatada e voltar para sua casa. Glória ao nome do Senhor. A verdade não estranha, aleluia. Não estranha a palavra forte, não estranha a palavra da doutrina, não estranha, porque o que eles querem aí fora? Querem que nós. Chama isso de palavra de doutrina. Tá aqui, tá dando doutrina. Aqui, vai falar de novo. A Irmandade não estranha a palavra de doutrina. O que é isso? O que é que eles querem aí lá fora? Que a igreja afrouxe. Ou seja, que ele quer. Escuta. Eu acordo, agora no nome, eu chamo tudo pode, mas de qualquer maneira, eles são exclusivistas, eles são isso aqui. Nós vamos dar palpite na casa dos outros, nós vamos dar palpite na igreja dos outros, nós falamos contra alguma igreja agora. Alguém já viu aqui algum ancião? Vamos fazer um podcast, é podcast que fala, né? Aleluia, vamos fazer um podcast aqui, para falar mal da igreja A, da igreja B, da igreja C. Alguém já viu isso? Não, mas está cheio deles que quer ganhar dinheiro falando mal de nós, mas em nome do Senhor Jesus. Aqui é. A Irmandade já viu, nós falamos mal de ninguém, nós fazemos podcast para falar de igreja de ninguém, mas o que eles querem ganhar dinheiro falando mal de nós. Não, aqui é isso mesmo, eu já falei isso aqui há muito tempo. Mas aqui está se justificando que, sabe? Tem muita gente aí falando mal, fazendo podcast, e o Pavaroca, a esposa do presidenciável, sabe? Aqui ele não cita, claro, né? Aqui ele não cita. Porque, tá, aqui ele não cita. É 2 pesos, 2 medidas. Aqui ele não cita. Aqui ele não diz, tem ancião aí, ex-ancião aí que saiu da congregação e agora abriu igreja. E que critica a CCB também. Ancião que saiu da igreja, filho de ancião que saiu da congregação, filho do presidente de ancião. Mas aqui ele evita citar, falar diretamente, sabe? Só pega aqueles com que ele acha que pode, sabe? Gente fazendo podcast e faz para ganhar dinheiro, nós nunca damos palpite em igreja de ninguém, e por que eles ficam agora para falar, querem ganhar dinheiro falando mal de nós? Aqui ele não é explícito na crítica, porque aí vai pegar filha de presidente da CCB, genro de presidente da CCB, aqui ele não fala. Só fala com quem pode, sabe? Com quem acha que pode. Covarde. Covarde. Fala. Não é valentão? Fala. Tem ancião. Ele devia dizer, tem ancião que sai da congregação, filha de ancião que sai da congregação, aí fica fazendo podcast, falando mal de nós não damos palpite na igreja de ninguém. Por que não fala isso? Por que não fala? Que covarde, meu filho. Escolhem quem quer bater. Sabe? Cusão. E aí, aos gritos, aos berros, chama de raça de víboras. Tá chamando de raça de víboras quem fez podcast criticando a CCB? Falando mal da CCB? Ganhando dinheiro com a CCB? Tá aqui? A filha do presidente da CCB saiu da congregação, fez podcast. O genro do ancião da CCB
fez podcast e fala mal da CCB aí. Tá, ele é raça de víbora? Aqui não tem coragem de nem chegar perto. Ah, covarde, rapaz. Isso, aí, acha que aquele é fraquinho lá, aí chama de demônio. Aqui chamou de raça de víbora. Alguém já viu aqui o policial? Vamos fazer um podcast, é podcast que fala, né? Podcast. Aleluia, vamos fazer um podcast. Fala mal da igreja, Vamos falar mal da igreja. vem da igreja, seu igreja, de isso não. Mas tá cheio deles que quer ganhar dinheiro falando mal de nós. Mas em nome do Senhor Jesus, raça de víbora! E aí, em nome do Senhor Jesus, raça de víbora. Tá dizendo que é raça de víbora quem faz podcast para falar mal da CCB. É a filha do presidenciável? Falou mal da CCB. A CCB não tem evangelho. É o engenho do presidenciável? Falou mal da CCB. A CCB não tem evangelho, não pode pregar evangelho. É raça de víbora? Aqui acabou. É a guerra religiosa. Mas isso aqui, filho, tá mais para desespero do que para outra coisa. Sabe? Tá mais para desespero não. Isso aqui é desespero. Porque tá vendo a obra em declínio. Aí acha, como é estúpido, ignorante, incrédulo, acha que é crítica que está afundando a obra. Quem está afundando a obra é os pecados que cometeram dentro da obra do povo. Sabe? Eles que vão se afundar, não é que está afundando, não. Vão se afundar junto com a obra. Não é crítico, meia dúzia de crítico ignorante que tem meia dúzia de visualização com relação à congregação, à CCB, e acha que atribui isso a crítico, o crítico se atribuindo que vai destruir a obra porque tem lá meia dúzia de canalzinho falando mal da congregação. Que merda nenhuma, rapaz. Essa obra é de Deus. Então ele exalta e ele abaixa. Então a glória é dele. Ele exaltou o faraó e cortou a cabeça do faraó. Não é? E como esse porra louco aqui acha que é crítico, que está afundando a obra, porque a obra está afundando, está em decadência. Aí ele acha que é crítico. E crítico também se acha que vai estragar a obra. Merda nenhuma, velho. Tudo cuzão. É o Senhor que exalta. É o Senhor que afunda. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?